Nós já afirmamos que o pecado é uma doença do homem integral. Afeta o homem em todas as áreas da sua vida. E é por isso que, para resolver o problema do pecado, é necessário um remédio que tenha também eficiência integral. Estamos acostumados a pensar no pecado como algo espiritual apenas. Mas nós devemos observar que a degradação do homem, por causa do pecado, se dá tanto no nível físico, quanto moral e espiritual. A Escritura nos diz que aquele que peca faz mal à sua própria alma. Em Provérbios 19:16 diz que o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. O que é alma? Essa é uma pergunta interessante que ao longo dos séculos a igreja tem tentado buscar uma resposta. Mas eu entendo que, segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7, após Deus ter soprado o fôlego da vida do barro, este passou a ser alma vivente. Assim nós podemos dizer que o homem é, e não que ele possui uma alma vivente. E o pecado estraga tudo no homem, tudo na alma ao mesmo tempo. Ao pecar, Adão morreu espiritualmente, se afastou de Deus, perdeu a sua inocência e mais tarde, por mais de 930 anos, também morreria fisicamente. Todos os demais homens herdam de Adão essa condição de morte espiritual. Todos os homens precisam, então, serem vivificados. E o único remédio para o pecado é ser regenerado, é ser gerado de novo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, diz que essa geração é de uma semente incorruptível, que essa geração é mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, que essa geração é única e exclusivamente pela ação do Pai. Quando perguntado sobre como herdar o reino dos céus, Jesus respondeu a Nicodemos que ele só herdaria o reino dos céus através de um novo nascimento. Nicodemos faz uma contra-pergunta, indicando que talvez ele acreditasse que isso era impossível, porque não poderia nascer de novo pela vontade da carne. E de fato, era impossível nascer de novo pela vontade da carne. E mesmo assim não adiantaria, porque o novo nascimento tem que ser pela vontade de Deus. Este nascimento espiritual é nos dado por causa de uma única pessoa, por causa de Jesus Cristo, perfeito homem e perfeito Deus. O apóstolo Paulo faz uma comparação interessante na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 45. Por um lado, ele chama Adão de primeiro homem, aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo, de alma vivente, conforme Gênesis 2. Mas a Jesus, ele chama de último Adão, chama-o de espírito vivificante, aquele que traz vida. Se o salário do pecado é a morte, isso nos foi passado por intermédio de Adão, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se para nós isto é gratuito, para Cristo teve um preço bastante alto. A nossa redenção foi conquistada mediante um resgate que foi o próprio sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim nós podemos afirmar que o remédio para o pecado é um só: a morte de Cristo na cruz em nosso favor. Como tomar este remédio? Embora haja quem afirme que Cristo nos mostrou o caminho para sermos aceitáveis diante de Deus, e este caminho seria moral, este caminho seria filosófico, isto não seria suficiente para solucionar o problema espiritual e físico do homem. Quando muito, talvez resolvesse o seu problema moral. E é por isso que a morte de Cristo em nosso lugar era fundamental. Ele não apenas disponibilizou o remédio, triunfando sobre a morte, como também nos dá esse remédio em dose única, completa e definitiva. As Escrituras afirmam que os homens são salvos mediante a fé, que é um dom de Deus e que vem por meio de Jesus Cristo. E as etapas para esta nova vida, para aqueles que nasceram de novo, estão descritas na passagem em que Paulo afirma que anunciou o seu evangelho aos de Damasco, em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus e que praticassem obras dignas de arrependimento. Não pode existir cristianismo sem essas premissas: arrependimento, conversão e vida digna do Evangelho. Este remédio, tão amado para Cristo,
para nós tem um doce aroma. Infelizmente, os homens não aceitam facilmente que para ser salvo das terríveis consequências do pecado, que para ser salvo do inferno, pode ser tão fácil assim para nós. Então, muitos querem complicar com mandamentos, com regrinhas, com sacrifícios, que são absolutamente desnecessários, porque Cristo morreu uma vez por todas para aniquilar com a sua morte o poder do pecado e da morte. Assim, nós podemos afirmar que o remédio para o pecado se chama o sangue de Cristo vertido, derramado na cruz em favor de pecadores, em favor daqueles que nele creem e por isso recebem a vida eterna. Nós voltaremos a essas coisas, voltaremos a esses pontos nos nossos próximos estudos. Um abraço do coração do pastor.